Olá, eu sou a Isabela e eu quero compartilhar com você o estudo dos nossos grupos da cidade desta semana. Antes de nós mergulharmos no tema dessa semana, eu quero fazer junto com você a leitura do nosso devocional As Promessas de Deus, do dia em que esse vídeo está indo ao ar, dia 10 de março. O tema do devocional deste dia é promessa de abundância. E em Joel, capítulo 2, versículo 19, nós lemos assim: O Senhor respondeu ao seu povo: Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Que profecia do Pai mais bonita, mais fiel, diante dos filhos de Deus, diante de Israel. Ele revela muito do seu caráter e das suas intenções com essa promessa, mostrando que ele é um Deus que é rico em graça, em carinho e que ele realmente deseja o que é melhor para o seu povo. E aqui, nessa leitura de Joel, nós vemos o profeta usando palavras que faziam sentido naquele contexto. O trigo, o vinho novo e o azeite. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus pedidos, os desejos do seu coração? Creia que nós temos um Pai generoso, fiel e abundante. Ele cuida de nós e conhece nossas necessidades pessoalmente. Nele encontramos não apenas alimento, mas também alegria, salvação, unção e vida. É Ele quem nos sustenta e nos premia. Então que essa esperança encha seu coração de alegria, de fé e de certeza que você tem um Pai de cuidado e de abundância em sua vida, amém? E eu convido você, se você for se reunir com o seu grupo da cidade ou até mesmo hoje, faça também a leitura do devocional As Promessas de Deus deste dia. Agora a gente vai então iniciar o nosso estudo dos grupos da cidade. E eu quero compartilhar com você uma novidade, um grande convite, na verdade. Estamos iniciando a partir dessa semana o nosso tempo de Quaresma 2025 sobre o poder da entrega de Jesus. Então a gente sabe que a mesa está posta, o convite já foi feito, Jesus nos chama para o quê? Para cearmos com Ele. E a Santa Ceia é mais do que um ato simbólico. É a renovação da nossa aliança com Cristo, a comunhão com seu sacrifício e a certeza da vitória que Ele conquistou para cada um de nós. Então, durante 40 dias, vamos trilhar juntos essa jornada de unção, comunhão e sacrifício, compreendendo a profundidade do amor de Jesus, aquele que entregou sua vida por nós. E nós vamos ter durante esse tempo 7 celebrações dominicais, 6 semanas de conexão com jejuns, mensagens e encontros que nos levarão para mais perto de Cristo. E em nossos grupos da cidade teremos ações semanais para avançarmos em unidade e comunhão. Participe e envolva-se com todo o seu GDC de 9 de março a 20 de abril em todas as igrejas da cidade e também no nosso canal no YouTube. Consulte os horários da sua cidade e venha viver conosco esse tempo transformador sobre a entrega de Jesus. Iniciando agora então o nosso estudo dessa semana, nós estamos na carta de Paulo aos Efésios. E a temática que nós vamos abordar neste dia é com Cristo. Veja o que nós lemos em Efésios, no capítulo 2, versículo 12 a 13, na versão Bíblia Viva. Lembre-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo. Eram inimigos dos filhos de Deus e Ele não prometera nenhum socorro a vocês. Vocês estavam perdidos, sem Deus e sem esperança. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus e ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Então, o coração da mensagem aos Efésios tem esse tema central, a unidade do corpo de Cristo. Paulo, com essa visão panorâmica do plano divino, revela como os judeus e os gentios, as pessoas que não eram parte da comunidade de Israel, outrora eram separados e então foram reconciliados em um único corpo através da obra redentora de Jesus. Essa unidade não é apenas uma ideia abstrata, mas sim uma realidade viva, fundamentada na cruz de Cristo. A cruz, o símbolo máximo do sacrifício de Jesus, é o ponto de convergência, onde todas as barreiras que antes separavam a humanidade foram derrubadas.
Em Cristo não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, assim como nós lemos também em Gálatas 3:28. A cruz, portanto, não é apenas um evento histórico, mas é o alicerce da nossa identidade como um com Cristo. Em um mundo marcado por divisões e polarizações, a carta aos Efésios nos convida a redescobrir a beleza da unidade em Cristo. Somos chamados a viver em harmonia, cultivando o amor e a compaixão e reconhecendo que nós somos todos membros de um só corpo. No estudo de hoje, vamos aprender e refletir sobre esse privilégio e sobre os propósitos de sermos um com Cristo. Então, o primeiro ponto diz assim: somos unidos pela cruz para promover reconciliação e unidade em relacionamentos diários. Veja o que diz em Efésios capítulo 2, versículos 14 e 16, na versão Almeida Revisada e Atualizada. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado o muro da separação que estava no meio, a saber, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliasse ambos com Deus em um só corpo, tendo destruído a inimizade. Na época em que a carta foi escrita, a divisão entre os judeus e os gentios era uma grande barreira. As pessoas realmente não se relacionavam, não tinham troca nenhuma nessa sociedade. Paulo mostra que em Cristo essa divisão foi finalmente abolida. A cruz é o ponto central de reconciliação, não apenas com Deus, mas também entre as pessoas. Porém, a reconciliação nem sempre é o desejo da humanidade. Nós temos as nossas opiniões, nós temos as nossas preferências e quantas vezes também nos tempos de hoje, sem perceber ou até intencionalmente, nos afastamos, nos separamos de algumas pessoas. Ao mencionar um só corpo, Paulo deixa claro que não há mais um povo em detrimento de outro, e sim um só corpo composto pelos filhos e filhas de Deus que foram reconciliados com ele. Então essa verdade ela se aplica tanto à igreja como um todo, quanto a cada indivíduo e grupo dentro dela. Cristo, o descendente prometido, veio para abençoar todas as nações, unindo judeus e gentios em um só povo. E o desafio continua. Os membros desse corpo precisam aprender a viver essa unidade na prática, interagindo de maneira harmoniosa através da busca pela paz, em conflitos familiares, no trabalho ou na igreja. Independente da nossa humanidade, das nossas preferências, a cruz de Cristo, através do seu sacrifício, nos habilita a isso. Reflita aí na sua casa ou com o seu grupo da cidade, onde existem barreiras ou inimizades que precisam ser vencidas na sua cidade, na sua comunidade, na sua igreja. Como a cruz pode nos capacitar a perdoar e buscar a reconciliação. Seguindo então aqui no nosso estudo, somos unidos pela cruz para, segundo ponto, viver como agentes da paz. Veja só o que diz Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então a gente vê nesse trecho Paulo exortando os Efésios a viverem de acordo com a sua vocação em Cristo, mantendo a unidade através da humildade e do amor. Quando Jesus pronunciou suas palavras no Sermão do Monte, ele disse que bem-aventurados são os pacificadores. E ser um pacificador significa ser um promotor da paz. Isso indica que existe um movimento, uma busca, um esforço real, uma intencionalidade em promover a paz. Essa qualidade de ser um promotor do tipo de paz que agrada o coração de Deus se inicia através da obra do Espírito Santo que gera esse fruto em nós.
Uma das qualidades do fruto é a paz. E é através da obra do Espírito Santo que recebemos a capacidade sobrenatural para buscarmos soluções pacíficas em conflitos e promover o diálogo e a compreensão em situações extremamente desafiadoras. A nossa unidade com Cristo nos habilita a sermos sábios e pacificadores. Como você pode ser agente da paz em um mundo cheio de divisões? Estamos promovendo a paz ou a discórdia em nossas palavras e atitudes? E no terceiro ponto nós lemos: somos unidos pela cruz para fluir e desfrutar das promessas de amor. Efésios 3, versículos 17 a 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo ora, clama nesse ponto para que os efésios compreendam a imensidão do amor de Cristo. O que precisamos é permitir morrer tudo aquilo que nos faz pensar que somos melhores que os outros, para que assim a gente possa, de uma vez por todas, receber o amor de Deus de forma genuína e também amar as pessoas ao nosso redor, as pessoas que Deus tem colocado em nossa vida. Os nossos relacionamentos familiares, sociais, em nossa igreja são transformados quando entendemos e aceitamos o padrão de amor de Cristo. Como você tem experimentado o amor de Cristo em sua vida e como você pode se abrir para receber e compartilhar mais desse amor. Quarto e último ponto diz que somos unidos pela cruz para expandir a cultura do reino, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Um reino é composto por um território habitado por seus cidadãos. Todo reino enfrenta batalhas, visto que outros reinos desejam os benefícios e as riquezas que ele possui. E essa lógica vem acontecendo desde o Éden, quando Adão e Eva desejaram e aceitaram a proposta feita por Satanás a eles. Mas essa constante foi quebrada quando Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, veio para a Terra para estabelecer o seu reino. Então, mesmo após serem conciliados com Cristo, nós, os cristãos, ainda enfrentamos conflitos e disputas. Isso ocorre porque há um reino em oposição ao reino de Deus, o domínio da morte, o domínio do maligno. Embora esse domínio tenha um fim determinado e sua derrota já esteja selada pela obra de Cristo na cruz, ele continua atuando até a consumação dos tempos. A compreensão dessa batalha espiritual ela é vital para a nossa jornada cristã, para que a gente possa permanecer firme e discernir quais são as armadilhas, quais são as investidas do inimigo em nossa vida. Quando a gente tem essa compreensão, a gente pode permanecer firme nos princípios do reino de Deus e promover a sua expansão. A cultura do reino de Cristo se expande quando resistimos ao mal e vivemos de acordo com seus princípios. Como você pode expandir o reino de Deus aqui na Terra, no lugar onde você está inserido? E como vencer as batalhas espirituais que acontecem dentro do nosso coração, levando em consideração a igreja família a qual pertencemos? Para concluir o nosso estudo de hoje, Efésios capítulo 2, versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, matando nela a inimizade. Imagine a cruz como um imã poderoso, atraindo toda a unidade, aquela sociedade dividida a um ponto de convergência, a unidade. Ali, no Gólgota, as barreiras que nos separavam foram desmanteladas. Os muros da inimizade foram derrubados e nós fomos finalmente reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. A cruz ela é o fundamento da nossa esperança, a garantia da nossa salvação e a força motriz da nossa unidade. Então, para aplicação nessa semana, como eu falei no começo, envolva-se com a nossa Quaresma 2025, que fala sobre o poder da entrega de Jesus, que gera essa unidade. E para indicação, durante esses 40 dias da nossa Quaresma 2025,
o poder da entrega de Jesus, mergulhe nessa jornada espiritual também através da leitura do livro Redescobrindo a Santa Ceia, de Léo Bigger, da editora Inspire. Envolva-se, seja parte dessa jornada espiritual. Ao longo desse ano de 2025, já temos visto em nossas igrejas muitas pessoas aceitando Jesus, se reconciliando com Cristo, sendo batizadas em todas as nossas igrejas da cidade. Nós queremos também celebrar a sua decisão e o seu sim para Jesus. Então, se você quer decidir aceitar Jesus ou se reconciliar com a igreja ou conhecer mais sobre o batismo, acesse o link que está aqui. Nós queremos te conhecer e te acompanhar nessa jornada. E se você não está em um grupo da cidade, também acesse o link aqui nessa descrição e deixe o seu contato. Nós queremos te conhecer e te conectar com o GDC do seu perfil para acompanhar também a sua jornada e te receber na nossa igreja família. Que Deus te abençoe!